Eu me sinto tão à vontade aqui nesse púlpito, me sinto tão à vontade aqui nessa igreja. Obviamente que nós somos uma família de muitos irmãos no mundo inteiro, até onde nós nunca fomos, até com aquelas pessoas que nós ainda não conhecemos. Mas aqui eu me sinto realmente em casa. E louvo a Deus cada vez que eu volto aqui e vejo essa igreja forte, crescendo, servindo ao Senhor e louvando ao Senhor com alegria. Irmãos, como já foi dito aqui, nós então estamos numa série sobre a Reforma Protestante. E ao longo de vários domingos nós vamos refletir sobre os 5 solas da Reforma. Esses 5 solas, vocês já foram introduzidos a esse assunto, mas caso alguém que está aqui hoje, mas não esteve no domingo passado, eu queria rapidamente dizer para você que esses 5 solas, são 5 slogans da Reforma, ou 5 fundamentos, 5 argumentos principais, que ao longo dos séculos ficaram conhecidos como aqueles argumentos que caracterizaram, que moveram e que impulsionaram a Reforma Protestante no século XVI. E hoje nós vamos tratar de um deles, é o sola scriptura. Então, é uma expressão latina que significa somente as Escrituras. O meu objetivo nessa noite, com a ajuda de Deus, é que nós possamos entender por que este sola scriptura era importante para os crentes no século XVI, que efeitos ele produziu no século XVI e desde então, e qual a importância, qual a relevância desse slogan da Reforma para nós ainda hoje, se é que ainda é relevante para nós. Deixa eu começar aqui então contextualizando historicamente para você o que é que acontecia no século XVI que levou à necessidade dos nossos irmãos reformadores proclamarem somente as Escrituras. Eu queria lembrar para você que o cenário religioso do século XVI era um cenário de uma igreja católica medieval em que havia um profundo analfabetismo bíblico. Os cristãos daquela época, pouco, mas muito pouco mesmo, sabiam acerca da palavra de Deus. Eles conheciam muito acerca da vida dos santos, eles conheciam muito acerca de relíquias sagradas, eles conheciam muito acerca de centros de peregrinação, mas da palavra de Deus mesmo, do Evangelho mesmo, eles conheciam muito pouco ou quase nada. E veja, quando falta a palavra de Deus, outra coisa, outro conhecimento vai ocupar o lugar, ou outra forma de pretenso conhecimento vai ocupar o lugar. E na ausência da palavra de Deus no século XVI, havia uma abundância de misticismo. Na ausência do Evangelho, o coração dos homens, o coração dos cristãos do século XVI se apegava ao misticismo. E é justamente num contexto como esse, que os reformadores, ou melhor dizendo, que Deus planta no coração dos reformadores, um desejo de voltar às Escrituras, para ali redescobrir o Evangelho. Eu não sei se você já pensou acerca disso, mas é muito interessante notar o trabalho dos reformadores no século XVI, porque eles não estavam ali para inventar uma nova religião. Eles não estavam ali ou não estiveram ali para inventar ou para trazer uma nova revelação. Não. O que eles queriam era voltar às Escrituras e redescobrir nelas o Evangelho que foi esquecido ao longo dos séculos. Quando nós ouvimos a palavra reforma, e pensando no uso contemporâneo que nós damos a essa palavra, nós estamos pensando quase sempre numa melhoria ou numa ampliação, não é? Então, se você vai reformar a sua casa, ou se vai reformar a sua cozinha, você está pensando em ampliá-la, quem sabe? Você está pensando em colocar ali novos móveis ou novos utensílios. Você está pensando em trazer algo novo. Não é nesse sentido que os reformadores falavam em reforma. Eles usavam a palavra reforma no sentido mais básico da palavra. Reforma é trazer a forma novamente.
é descobrir as formas originais de algo, é reconstituir a forma primordial de algo que por algum motivo foi perdida ao longo do tempo. Então isso é algo que a gente precisa entender. No contexto geral havia analfabetismo bíblico, havia abundância de misticismo, e o desejo dos reformadores era então trazer a palavra de Deus outra vez ao centro da fé e a partir dela redescobrir os fundamentos da vida cristã. E é justamente por causa disso, e contra tudo que competia com esse desejo, que os reformadores começaram a proclamar que somente as Escrituras é que podem ser a nossa única regra de fé e prática. Isso é algo que nós dizemos ainda hoje, muitas vezes nem sequer pensamos exatamente no que isso quer dizer, mas imagine, somente a palavra de Deus é que pode regular, somente a palavra de Deus é que tem autoridade, somente a palavra de Deus é que pode dizer como é que deve ser aquilo em que eu creio e como é que deve ser a forma como eu vivo. É isso que significa dizer que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E contra eles havia um sistema religioso imenso que dizia não, dizia e ainda diz não. Não apenas a Bíblia, não apenas a palavra de Deus, mas há outras formas de revelação que precisam ser levadas em consideração, como por exemplo a tradição da igreja. Essa era a disputa. A Bíblia, na igreja católica medieval, eles tinham como forma de revelação a Bíblia, mas ao lado da Bíblia tantas outras formas. Os reformadores começaram a dizer não, somente as Escrituras. Somente as Escrituras é que podem resolver qualquer controvérsia. Somente as Escrituras é que podem ser invocadas para se decidir acerca de algum tópico da doutrina. E quando eles diziam isso, eles não estavam, por exemplo, negando a literatura teológica. Muito pelo contrário, os reformadores, eles mesmos produziram diversos livros teológicos. Mas o que eles estavam dizendo é que não pode haver outro fundamento para a nossa fé, para o nosso culto, para a nossa teologia, para a nossa vida. Não pode haver um outro fundamento que não seja a palavra de Deus. Por causa disso, e para atingir esse objetivo então, os reformadores eles mesmos produziram, ou eles incentivaram a tradução da Bíblia para a língua materna daquelas nações onde a reforma protestante ia proliferando. Uma causa do analfabetismo bíblico que se tinha até então é porque os cristãos até o século XVI não conheciam a Bíblia em sua própria língua. A missa era feita em latim e tudo era feito em latim. A própria Bíblia estava, a única tradução autorizada que se tinha até então era na língua latina e a população não falava essa língua, apenas o clero. Então os reformadores começaram a traduzir a Bíblia para a língua materna, ou começaram a incentivar que isso foram feitos naqueles países em que a reforma protestante ia florescendo. Mas não apenas isso, se você tem a língua, se você tem a Bíblia na sua língua materna, mas se você não sabe ler, de que adianta? Então, vendo essa necessidade, os reformadores foram adiante e começaram a construir escolas para alfabetizar o povo, a fim de que eles pudessem ler a Bíblia em sua própria língua e fazer o seu autoexame, o autoexame das Escrituras. Além disso, além de uma Bíblia na língua materna, além da possibilidade de saber ler, os reformadores também trouxeram à tona outra vez o método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia. De que adiantava ter a Bíblia na sua língua e saber ler, se ainda assim a única forma de interpretar a Bíblia que se conhecia até então era o método alegórico, onde as pessoas abriam a Bíblia e procuravam a cada passagem bíblica um sentido oculto. E obviamente que o significado desse sentido oculto estava na mão do clero. Era o clero que era autorizado a dizer qual sentido oculto estava debaixo de cada texto. Mas com o método histórico-gramatical, os cristãos agora alfabetizados poderiam cada um abrir a sua Bíblia e, observando o contexto histórico e observando o texto escrito, poderiam facilmente chegar ao sentido do texto bíblico.
Esse é o legado que nós temos da reforma do século XVI, e esse é a forma em que eles trabalharam para que somente as Escrituras fosse o fundamento da fé daquela igreja que estava começando ali a emergir. Agora, saindo do século XVI e vindo hoje para o século XXI, nós precisamos perguntar: será que esse princípio ainda tem algum valor para nós? Será que nós ainda precisamos estabelecer somente as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática? Ou será que hoje nós podemos nos dar ao luxo de ter outros fundamentos, de ter outras regras de fé e prática em nosso meio? Para responder essa pergunta, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Nós vamos considerar nessa noite uma passagem bíblica bem conhecida, a história do rei Josias e das reformas religiosas que foram empreendidas por ele. E a partir desse texto eu queria que nós buscássemos responder essa pergunta de por que nós precisamos da Bíblia, ou por que somente a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Eu queria ler com você, para início de conversa, apenas os versículos 1 e 2. Tá bom? 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. O texto bíblico diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, nós poderíamos dizer aqui a título de elucidação que o reinado do rei Josias, para usar uma palavra bem comum nos nossos dias hoje, foi um reinado disruptivo, foi bastante diferente daquilo que a nação estava acostumada. Porque muito comumente os reis, um após o outro, eram reis que não temiam ao Senhor. E olha que nós temos aqui um estado teocrático, não era uma nação laica. Aqui era um estado teocrático, e era a função do rei promover o verdadeiro culto ao Senhor e o verdadeiro conhecimento do rei. Mas àquela altura, e para situar você aqui na história bíblica, na história de Israel, no Antigo Testamento, nós podemos dizer que estamos no período do reinado. Já é o reinado dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, e na verdade nós já estamos caminhando para o período pré-exílico. O povo de Deus ainda não tinha sofrido o exílio babilônico, mas estava bem perto. E havia uma sucessão de reis ímpios, de reis iníquos, até que nós chegamos aqui no capítulo 34, e surpreendentemente algo improvável acontece. Um menino que começa a reinar com 8 anos, ele quebra o padrão dos reis que se levantavam até então, e o texto bíblico diz que ele andou nos caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Dizer que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda é a forma bíblica ou a forma hebraica de dizer que ele seguiu o seu caminho retamente. Não para dizer que ele foi perfeito, porque nós sabemos que perfeito só há um, que é Jesus, mas para dizer que enquanto rei, ou que do ponto de vista humano, ele se conservou no caminho do Senhor. E as evidências disso podem ser vistas aí dos versículos de 3 a 7. Leia comigo rapidamente o texto que diz assim: No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins.
Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de esculturas de fundição, reduzindo-os a pó, e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Não apenas isso, versículo 5 diz: queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles, e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. E depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O que é que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler o relato de uma terra que está devastada por idolatria. E se você faz uma leitura apressada, você pensa que o texto está descrevendo a terra da Babilônia, por exemplo. E não é. O texto está descrevendo o que havia no Reino do Sul. No meio do povo de Deus, na terra da promessa, para a qual o Senhor os levou graciosamente, para que ali eles pudessem cumprir a lei de Deus. Mas o que a nação estava fazendo era tudo menos olhar para a lei do Senhor com obediência. A terra parecia que tinha voltado ao seu estágio anterior, quando era ocupada somente pelos cananitas, e todos, inclusive os sacerdotes, haviam se entregado à idolatria e à imoralidade. E no meio disso tudo, então, surge um jovem rei, que apesar dos seus poucos anos de vida, apesar da sua pouca experiência, ele resolve servir ao Senhor e ele resolve enfrentar corajosamente uma nação inteira. Meus irmãos, lutar contra a idolatria não é fácil. Se você conhece alguém idólatra, se em sua família existe alguém idólatra, você sabe o quanto é difícil estabelecer a verdade diante de um coração que está tomado pela idolatria. Agora imagine você lutar contra uma nação inteira. Imagine você lutar contra um sistema inteiro que está submerso na idolatria e na imoralidade. Então aqui nós temos o retrato de um homem obediente ao Senhor, nós temos o retrato de um homem corajoso e nós temos o retrato de um homem persistente. Ele perseguiu esse objetivo até o fim. Não apenas na cidade de Jerusalém, onde ficava o seu palácio, mas até as extremidades, até os limites do país. Este homem promoveu reformas religiosas. Se eu fosse resumir a vida do rei Josias numa sentença, eu diria que aqui nós temos um homem sedento de reforma. E veja bem, não são reformas políticas, não são reformas econômicas, não são reformas culturais, mas reforma espiritual. O rei Josias reconhecia que de todas as reformas necessárias para que o seu país fosse próspero, esta era a mais importante e a mais urgente: reformas espirituais. Agora note uma coisa comigo, há algo estranho nesse relato. Porque toda essa reforma, toda essa coragem, todo esse empreendimento, todo esse embate que ele faz contra a idolatria à sua volta, tudo isso se dá na ausência da palavra de Deus. Não se fala da palavra até então. Não se fala da lei de Deus até então. Parece que ele está aqui agindo, obviamente movido por Deus, mas movido, quem sabe, por um conhecimento rudimentar de que eles deveriam servir a Deus somente. Em nenhum momento, até este ponto do texto bíblico, o rei Josias evoca a lei de Deus para mostrar ao povo de Judá por que eles precisavam abandonar os ídolos. Ele não traz à tona, por exemplo, os 10 mandamentos para lembrar ao povo de Deus por que eles deveriam adorar a Deus somente, por que eles deveriam rejeitar aquelas divindades que os seus pais vinham adorando até então. E a situação só fica mais clara nos versículos adiante, quando depois de promover essas primeiras reformas no país, Josias então ele faz preparativos para que o templo do Senhor em Jerusalém fosse reformado.
E nessa reforma do templo, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei. Ou seja, a situação do povo de Deus naquela época era tão terrível, tão severa, que eles já não sabiam nem mais tinham onde parar a Bíblia. Onde foi parar a Bíblia? Ninguém sabe. Imagina uma igreja como essa funcionando ano após ano, sem que ninguém saiba onde foi parar uma cópia sequer da palavra de Deus. O povo de Deus havia perdido a palavra de Deus. E não era de se estranhar, portanto, que eles haviam se entregue a tanta imoralidade e a tanta idolatria. Então o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei e leva ao rei Josias. E quando o rei Josias lê esse livro, a reforma espiritual que ele vinha promovendo alcança um outro patamar. O rei Josias vem a perceber que não há reforma verdadeira, que não há reforma duradoura, que não há transformação genuína que não nasça da palavra e que não seja construído em cima dela. É baseado nessa história, então, que eu queria que nós entendêssemos que a palavra de Deus, ou que somente as Escrituras, elas são o nosso único recurso que pode produzir uma verdadeira reforma na nossa vida. O rei Josias descobriu isso. Meu desejo é que eu e você nessa noite percebamos isso claramente outra vez. Então, olhando para esse texto, o que é que nós podemos esperar quando nós nos expomos à palavra de Deus? Quais mudanças a palavra de Deus pode produzir na nossa vida? Em primeiro lugar, eu gostaria de propor que somente as Escrituras produzem arrependimento. Respondendo aqui a pergunta de por que nós precisamos do sola Escritura ainda hoje, a primeira resposta seria porque somente as Escrituras produzem verdadeiro arrependimento. Leia comigo o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos de 19 a 21. Mesmo capítulo que nós estávamos lendo, ali era para contextualizar, agora nós vamos começar a expor o texto bíblico. O versículo 19 diz: quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito nesse livro. Você consegue perceber nessas breves palavras que o rei Josias dá aos seus servos o quanto ele está arrependido? Embora ele mesmo não fosse idólatra como era a nação, embora ele fosse contra e já tivesse demonstrado o quanto ele odiava toda aquela idolatria que havia se levantado na nação, agora ele se identifica com o seu povo, ele se solidariza com o seu povo e ele demonstra total e profundo arrependimento. Por que isso aconteceu com ele? É porque a lei de Deus, ela mostra quem nós somos. A lei de Deus, ela mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto os nossos pensamentos, o quanto os nossos desejos, o quanto os nossos valores, as nossas decisões e as nossas atitudes, elas estão cada dia nos levando para mais longe de Deus. Nós facilmente, nós naturalmente, nós automaticamente nos afastamos do padrão que o Senhor colocou para nós. E nós jamais seríamos capazes de descobrir isso por conta própria, se não fosse a lei de Deus a nos mostrar isso. E quando nós entendemos quem nós realmente somos, não aos olhos uns dos outros, mas aos olhos de Deus, a resposta mais adequada a essa percepção é o arrependimento. Humanamente falando, nós costumamos nos comparar uns com os outros. E aí você acha que você é melhor do que as pessoas que estão à sua volta, ou você acha que você está pelo menos na média da sociedade. Mas essa é uma visão equivocada.
Essa é uma visão pecaminosa. Essa é uma visão de um coração caído, que não tem condições de fazer uma análise correta acerca de si mesmo. E é somente a lei de Deus que pode olhar para dentro de cada um de nós e nos mostrar exatamente aquilo que nós somos. E esse contraste do nosso padrão humano e pecaminoso com o padrão santo e divino demonstrado na lei de Deus, ele deve produzir arrependimento. Essa é a resposta correta, a revelação que Deus faz quando Ele nos mostra quem nós somos, é que nós nos arrependamos. Agora vamos esclarecer aqui uma coisa, que arrependimento não é remorso. Remorso é quando você faz uma coisa errada e depois você lembra das consequências e você fica chateado só por causa das consequências. Se não fosse por elas, você se aprovaria naquilo que você fez. Se não fosse pelas consequências, você concluiria ao final que valeu a pena. Mas quando você lembra da consequência, você se entristece por isso. Isso não é arrependimento. O arrependimento é uma obra de Deus na vida dos seus, através do qual Ele produz uma profunda tristeza, não pelas consequências que podem advir, mas pelo erro, pela afronta que o nosso pecado representa contra Deus, pela rejeição que o nosso pecado evidencia em relação a Deus. Nós nos entristecemos por termos ofendido a Deus, o nosso Criador, e por termos contrariado a sua vontade revelada. Esse é o verdadeiro arrependimento. E quando você soma arrependimento mais fé, então você tem o que a teologia chama de conversão. Conversão é exatamente isso. Num primeiro momento, eu estou arrependido dos meus pecados, então eu viro as costas para Ele. Mas num segundo momento eu não fico apenas tomado por essa tristeza, mas eu deposito a minha fé no Salvador, e eu me aproprio da graça, eu me aproprio da promessa da salvação que o Evangelho nos faz. Isso é o que a Bíblia chama, ou isso é o que a teologia também chama de conversão. E quem mais poderia produzir essa conversão em nossa vida? Quem mais poderia produzir esse arrependimento no nosso coração, senão a palavra de Deus? Qual outro livro, qual outro fundamento, qual outro conhecimento neste mundo é que pode nos dizer com maior exatidão quem nós somos, senão a palavra do próprio Deus, que nos fez e nos conhece bem e pode dizer a mim e a você quem de fato nós somos? E pode mostrar a cada um de nós os nossos descaminhos. Nesse sentido, somente as Escrituras é que produzem um afastamento verdadeiro do pecado, porque ela nos mostra quem nós realmente somos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos expor diariamente à palavra de Deus, porque somente as Escrituras é que podem produzir em nós verdadeira conversão. Não é a sua performance religiosa, não é a sua vontade pessoal, não é o seu impulso pessoal, não é o seu impulso interior de ser uma boa pessoa. É somente a palavra de Deus que pode produzir conversão, que pode produzir arrependimento, e é por causa disso que você deve se expor à palavra de Deus diariamente. Não apenas uma vez por semana aqui no culto dominical, mas todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque todos os dias nós precisamos dar meia volta. Todos os dias nós precisamos abandonar a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos caídos e nos voltarmos para o Senhor, o nosso Deus. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a conversão e dentro dele o arrependimento, eles são não apenas a porta de entrada da vida cristã, mas o arrependimento é todo o caminho, é toda a nossa caminhada cristã é feita de arrependimento. Arrependimento não é uma coisa que acontece lá atrás, há 10 anos, há 20 anos, quando eu primeiro entreguei minha vida a Cristo, não. É algo que precisa acontecer todos os dias da nossa vida, porque a vida cristã não é feita de outra coisa, senão de fé e arrependimento dia após dia. Quantas vezes você já ouviu celebridades que ao serem entrevistadas e ao serem perguntadas, questionadas se elas se arrependem de alguma coisa que fizeram, elas dizem de boca cheia: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu faria tudo outra vez.
Humanamente falando, é algo louvável pensar assim, e é algo louvável dizer isso. Porque para o mundo à nossa volta, o arrependimento é sinal de fraqueza. O arrependimento ele é contracultural. E no mundo nós somos ensinados a não nos arrependermos de nada que nós tenhamos feito. Ainda que tenhamos encarado consequências difíceis, ainda que tenhamos enfrentado momentos dolorosos em decorrência das nossas ações, o mundo vai sempre nos dizer que nós não devemos nos arrepender. E que nós devemos ser nós mesmos, cada vez mais autênticos, fazendo aquilo que quer fazer e sendo aquilo que você realmente é. Mas se você está em Cristo, se você é de Deus, se você tem a semente da palavra plantada em seu coração, o seu desejo não é ser você mesmo, o seu desejo não é dar asas às suas vontades, o seu desejo é ser mais parecido com Cristo, o seu desejo é estar mais perto dEle, e ter uma mente alinhada com a mente de Cristo e não com a mente do mundo à nossa volta. É por isso que nós precisamos nos arrepender, porque embora o arrependimento demonstre a fraqueza humana, o arrependimento demonstra muito mais o poder de Deus em nossas vidas a nos transformar diariamente. Amém? Por que é que nós precisamos da palavra de Deus? E porque somente a palavra de Deus é que deve ser a nossa única regra de fé em prática. Em primeiro lugar, dissemos que somente ela é que pode produzir arrependimento em nossas vidas. Mas em segundo lugar, nós precisamos da palavra, e somente as Escrituras precisa ser proclamado outra vez, porque em segundo lugar, somente as Escrituras produzem fome de Deus. Somente as Escrituras produzem fome de Deus. Versículos de 22 a 25. Continuando aí a leitura do texto, 2 Crônicas, capítulo 34. Diz assim: Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na cidade baixa, em Jerusalém, e eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Irmão, olha que coisa interessante. O rei Josias, ele tinha acabado de ouvir a leitura do livro da lei. Deve ter levado um tempo considerável para ler tudo aquilo. Por livro da lei, os teólogos entendem que se refere ao Pentateuco inteiro, ou ao livro de Deuteronômio inteiro, ou pelo menos a uma parte considerável desse livro, chamado de livro da aliança. Mas como quer que seja, o rei devotou parte do seu tempo a ouvir a palavra do Senhor. E olha que coisa interessante, depois de ouvir a palavra do Senhor, o que é que o rei mais quer? Ele quer continuar ouvindo a palavra de Deus. O rei não fala: tá bom, por hoje é só. Por hoje eu já estou satisfeito, vamos agora cuidar de outras coisas mais importantes. Não, ele tinha acabado de ouvir a palavra de Deus e o que ele mais quer agora é continuar ouvindo a palavra de Deus através da profetisa que ele havia levantado naquela localidade. E mesmo sabendo que a palavra da profetisa não seria uma palavra favorável, o rei envia servos seus para que fossem lá e consultassem ao Senhor através da profetisa. Ele havia acabado de ler o livro da lei, ele havia acabado de perceber o quanto a nação inteira havia se afastado da vontade de Deus, e era esse mesmo livro da lei que contém as maldições que se abaterá sobre aquelas pessoas que desobedecessem à lei.
O rei já sabia que não ia vir coisa boa. O rei já sabia que ia vir chumbo grosso sobre todos eles. Mas mesmo assim, a leitura do livro da lei, a leitura da palavra de Deus produziu mais fome por Deus. Ele já tinha ouvido bastante a voz de Deus falando com ele através das Escrituras, mas ele queria continuar ouvindo a voz de Deus, ainda que aquilo que Deus tivesse a dizer para ele não fosse algo muito favorável. Como é completamente diferente das pessoas que procuram profetas hoje em dia, não é? Quem procura um profeta hoje em dia para ouvir uma palavra desfavorável? Quem procura um profeta hoje em dia para ouvir uma palavra de maldição? Isso não existe. Nos dias de hoje, isso não existe, mas nos tempos bíblicos era só o que existia. O profeta era essa pessoa que dia após dia, de forma incansável, estava ali para denunciar o pecado do povo, estava ali para lembrá-lo das maldições para os desobedientes. É isso que nós acabamos de ler. É isso que nós acabamos de encontrar aqui no texto. Então me impressiona muito o fato de Josias ter um encontro marcante com Deus através da leitura da lei, e mesmo assim ele não fugir de Deus. Porque humanamente falando, o mais esperado, o mais provável era que agora, tendo ouvido a lei de Deus, tendo visto o quanto eles estavam longe, que Josias agora fugisse de Deus. Todos os outros reis fugiram da sua época, por que ele não ia fugir da palavra de Deus também? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Adão, no Éden. Os nossos pais foram colocados por Deus no jardim do Éden de uma forma graciosa e com toda a abundância de provisão, e eles não tinham necessidade de coisa alguma, não sentiam falta de absolutamente nada. Mas um dia eles resolveram rejeitar a palavra de Deus e decidiram ouvir ao tentador e dar ouvidos ao tentador, ao mesmo tempo em que eles rejeitavam a palavra de Deus, e assim eles se entregaram ao pecado. E depois que eles pecaram, Adão começou a fugir de Deus. Já havia rejeitado a palavra de Deus, a partir de agora ele começa a fugir e ele se esconde da presença de Deus. E não apenas com Adão, mas é essa dinâmica que vai marcar todos os seus descendentes. Todos nós, com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa essência caída, todos nós deixados ao automático, nós vamos rejeitar a palavra de Deus e nós vamos fugir dele. Isso aconteceu com Adão, isso aconteceu com as pessoas de Israel ao longo dos séculos. Isso é algo que pode acontecer e comumente acontece comigo e com você até hoje. Então, Josias está indo na direção contrária dessa dinâmica de rejeição e fuga da palavra de Deus. Ele não rejeita a palavra de Deus quando ele a ouve, e ele não foge de Deus quando as maldições são anunciadas. Ele busca mais ao Senhor, ele quer mais ao Senhor. O que é que nós podemos aprender com ele? Com Josias nós aprendemos que, se por um lado somente a palavra de Deus é que nos afasta do pecado, por outro lado, a vida desse rei nos ensina também que somente a palavra de Deus é que nos aproxima de Deus. Somente as Escrituras vai me levar a viver longe do pecado. E somente as Escrituras que vai colocar no meu coração o desejo de estar cada vez mais perto de Deus. É um movimento duplo, mas que está relacionado. Um retroalimenta o outro. E por causa disso, meus irmãos, nós precisamos entender o quanto somos completamente dependentes da palavra de Deus. O quanto nós somos completamente carentes da palavra de Deus, porque somente as Escrituras é que podem nos levar de volta para Deus todos os dias. O movimento natural da nossa natureza pecaminosa é fazer como Adão, é rejeitar a palavra de Deus e em seguida fugir dele. E é por isso que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é um desafio tão grande. Você já pensou sobre isso? Por que é tão difícil dedicar a vida à palavra de Deus?
Por que é tão difícil mergulhar na palavra de Deus? É porque isso é contra a nossa natureza pecaminosa. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso corpo e a nossa mente repele isso, por causa da natureza pecaminosa que há em nós. Agora nós somos como Adão, nós queremos rejeitar a palavra de Deus, proclamar a nossa independência diante de Deus e em seguida fugir dele a todo custo e em todo tempo. E por causa disso eu gosto de pensar que se dedicar à palavra de Deus é uma das maiores formas de nós experimentarmos a batalha espiritual em nossa vida. Muitos crentes pensam que batalha espiritual é quando você topa com um catimbozeiro, né? Ou quando você topa com um bruxo. Aí você fala, agora começou a batalha espiritual. Nada, isso é café pequeno, né? Batalha espiritual mesmo é quando você decide ler a palavra de Deus, é quando você decide estudar a palavra de Deus. Você diz, eu vou levantar todo dia mais cedo para dedicar 15 minutos de leitura à palavra. Aí sim, aí o inferno inteiro se levanta para impedi-lo de atingir esse objetivo. Grande luta enfrenta todo crente que deseja estar próximo da palavra de Deus e ouvir a Deus através da palavra diariamente, porque isso é contra a sua própria natureza e o mundo espiritual à nossa volta também se levanta contra nós. Mas, meus irmãos, se nós queremos estar longe do pecado e perto de Deus, nós precisamos entender que somente as Escrituras é que pode nos colocar nesse caminho. E por causa disso, nós devemos ler a palavra, nós devemos meditar na palavra, nós devemos estudar a palavra de Deus, nós devemos investir para nos aprofundarmos na palavra. Essa é uma convicção que tem invadido o meu coração há muito tempo, de que todo crente deveria realmente se comprometer em se aprofundar na palavra de Deus. Porque sem esse compromisso, esse aprofundamento jamais virá. Você pode ter anos de crente, anos de conversão. Você pode passar 10, 20, 30 anos frequentando culto, frequentando escola bíblica. Mas se você não estiver pessoalmente comprometido em se aprofundar no conhecimento bíblico, você sempre estará na superfície. A palavra de Deus é um rico tesouro, mas só acessa esse rico tesouro aquelas pessoas que estão dispostas a ativamente, intencionalmente, com esforço, cavar diariamente até atingir esse tesouro. E isso não se faz apenas de uma forma passiva, sentado no banco de uma igreja domingo após domingo. Ouvir a pregação da palavra é essencial, é fundamental, mas não pode ser todo o nosso esforço, se nós realmente queremos nos aprofundar na palavra, a fim de que estejamos longe do pecado e perto de Deus. Amém? Por que sola Escritura é importante para nós ainda hoje? Já dissemos que é importante porque ela é o único recurso que pode produzir verdadeira reforma na nossa vida. É somente a palavra que produz arrependimento, é somente a palavra que produz verdadeira fome por Deus. Mas em último lugar, eu queria propor que sola Escritura ainda é importante para nós hoje, porque somente a palavra de Deus é que pode produzir verdadeiro compromisso com Ele. Não apenas saber quem você é, não apenas saber quem Deus é e desejar estar perto dEle, mas somente a palavra de Deus é que pode nos levar a viver de forma comprometida com Deus. Eu queria que você lesse comigo outra vez o texto bíblico, agora os versículos de número 29 a 31. Que diz assim: então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor.
O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Irmãos, o que é que você mais precisa, depois de ouvir a voz de Deus falando com você através das Escrituras, ter uma visão adequada de quem você realmente é e, portanto, se arrepender, ter uma visão adequada de quem Deus é e, portanto, desejar estar mais perto dele. Depois disso, o que é que você mais precisa? Qual é a sua maior necessidade? Sua maior necessidade é entender como é que você, sendo um pecador, pode se relacionar com esse Deus Santo. Se a palavra nos dissesse quem nós somos, e se a palavra nos dissesse quem Deus é e nada mais, nós estaríamos em uma encrenca imensa. Imagine você, depois de saber que é um pecador condenado, e depois de saber que Deus é santo, se a revelação bíblica parasse aí, você estaria agora em maus lençóis, porque você ia ter que descobrir, por conta própria, como é que você vai fazer para ser aceito por esse Deus Santo. Como é que você vai viver de forma a agradar a esse Deus Santo? Como é que você ia descobrir isso por conta própria? Você iria se entregar à sua imaginação? Você iria se entregar à superstição? Porque é justamente isso que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus no mundo inteiro fazem. A sua religião não passa de imaginação humana, não passa de superstição humana, à medida em que eles estão cada um inventando a sua própria forma, de acordo com a sua própria imaginação, uma forma de agradar a divindade. Mas nós louvamos a Deus porque a sua revelação nos diz não apenas quem Ele é, nos diz não apenas quem nós somos, mas ela nos mostra como é que nós podemos nos relacionar com esse Deus. Eu não sei se você já meditou acerca disso, mas olha, Deus não precisava ter criado o mundo, Ele criou o mundo porque Ele quis. Deus não tinha uma carência e por causa dela criou o mundo. Ele não tinha carência alguma, Ele criou o mundo porque Ele quis. Agora, tendo criado o mundo, Ele não precisava ter criado os seres humanos. Ele nos criou também porque Ele quis e para a sua glória. Agora, tendo criado os seres humanos, Ele não precisava revelar-se a esses seres humanos. Deus decide ir além, e além de nos criar, Ele decide se revelar a nós. Nós não precisamos descobrir quem é Deus. Deus se revela, é Ele mesmo que se descobre a nós, tanto pela sua palavra quanto pela criação à nossa volta. Mas Deus dá um passo além, não apenas nos criar e se revelar a nós. Deus dá o passo além de propor um relacionamento conosco. É possível conhecer ao Deus Criador, e não apenas é possível conhecê-lo, mas é possível também relacionar-se com Ele. Isso é algo grandioso. Nós não poderíamos criar isso, nós não poderíamos estabelecer as condições necessárias por isso. Esse relacionamento só existe porque Deus soberanamente, por sua própria iniciativa, propôs a nós este relacionamento. Agora, que tipo de relacionamento é esse? Isso é algo que nós precisamos entender muito bem. Qual é a natureza e qual é a dinâmica do relacionamento que Deus propõe a nós? Será que o relacionamento que Deus está propondo aos seres humanos é um relacionamento de camaradagem? Eu fui de uma geração que foi discipulado por Xuxa Meneghel, hoje uma senhora, né? E ela nos ensinava todos os dias que o relacionamento com Deus era um relacionamento de camaradagem. Tinha uma musiquinha dela que dizia: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Irmãos, quantas pessoas no mundo à nossa volta pensam dessa forma? Pensam que Deus, o Criador, Deus, o soberano dos reis da terra, se rebaixa a um relacionamento de camaradagem com os homens. Não é isso que a Bíblia nos ensina.
Outras pessoas, inclusive muitos evangélicos, pensam no seu relacionamento com Deus como um relacionamento que se dá entre um santo e um devoto. Você já viu isso à volta? À nossa volta, o contexto religioso à nossa volta, há muito esse relacionamento entre um santo, de um lado, e um devoto do outro lado. E toda a ação do devoto é descobrir formas de manipular aquele santo para que ele lhe conceda milagres, né? Então, como é que eu faço para Santo Antônio arrumar um casamento para mim? Esse é o relacionamento de um santo e um devoto. É um relacionamento de manipulação. É um relacionamento de toma lá e dá cá. Você só quer bênçãos, você só quer milagres. E para isso você vai descobrindo formas de manipular esses santos. Não é dessa forma que Deus se relaciona com o seu povo. Deus não é um santo milagreiro. Embora Ele tenha poder para fazer todas as coisas, o nosso Deus não se rebaixa a um relacionamento no padrão de um santo milagreiro com os seus devotos. O relacionamento revelado na Bíblia, que Deus por sua livre e soberana iniciativa propõe para nós, é um relacionamento de aliança. A aliança é um compromisso administrado soberanamente por Deus, por meio do qual nós podemos nos relacionar com Ele. Não é um acordo entre Deus e os homens. Deus não senta conosco numa mesa para estabelecer os termos desse acordo, para ouvir as nossas condições. Não, Deus estabelece essa aliança e Ele estipula os termos desta aliança. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Através da palavra aliança ou através da palavra de pacto, nós sabemos que nós estamos ligados a Deus, nós estamos unidos a Deus, nós estamos vinculados ao Senhor por uma aliança. Esta é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. E observar os termos desta aliança é a forma de nós vivermos de maneira a agradar a Deus. O rei Josias descobriu isto, descobriu quem ele era, descobriu quem Deus era, através da leitura da lei, mas descobriu também como que ele e a nação inteira precisava viver para agradar a esse Deus. O que é que eles precisavam fazer? Eles precisavam voltar a observar, eles precisavam voltar a obedecer aos termos desta aliança. E que outro livro no mundo, que outro escrito no mundo é que pode nos mostrar os termos dessa aliança, senão a palavra de Deus? Como que nós podemos descobrir os termos da aliança divina, do pacto da graça, se não lendo diretamente na palavra de Deus? É por isso que nós precisamos proclamar outra vez que somente as Escrituras é que devem ser a nossa única regra de fé e prática, porque é somente através dela que nós podemos entender como é que devemos viver de modo digno do Evangelho. O que nós aprendemos com ele é que a palavra de Deus transforma não apenas a nossa mente, no sentido de você conhecer a lei. A palavra de Deus transforma não apenas as nossas emoções no sentido de nós nos arrependermos e de desejarmos a Deus, mas a palavra de Deus e somente as Escrituras é que tem o poder para transformar a nossa vida por inteiro. Não apenas aquilo que eu sei, não apenas aquilo que eu sinto, mas a forma como eu vivo, os meus sentimentos, os meus sonhos, as minhas metas pessoais, as minhas decisões diárias e as minhas atitudes na vida precisam ser transformadas diariamente pela palavra de Deus, se é que eu de fato vivo em aliança com Ele. Se eu levo Deus a sério, se eu levo a sério essa aliança que Ele graciosamente fez comigo, eu preciso observar os termos desta aliança, eu preciso observar as estipulações dessa aliança, e é a palavra de Deus que vai nos guiar nesse caminho. Então, meus irmãos, qual é a importância do Sola Escritura hoje? Será que ele ainda é importante, assim como foi no século XVI? Eu diria para vocês que hoje ele é mais importante do que foi no século XVI. No século XVI, os reformadores lutavam apenas contra as heresias e os equívocos
da igreja medieval. Hoje, no século 21, nós precisamos outra vez proclamar sola Escritura, para que combatamos os erros, as heresias e os equívocos que existem dentro da própria igreja evangélica. Essa é a nossa maior preocupação hoje. Se havia analfabetismo bíblico na igreja medieval do século XVI, hoje nós vemos esse mesmo analfabetismo dentro de muitas igrejas evangélicas. Se havia misticismo na igreja medieval do século XVI, hoje nós vemos muito misticismo, infelizmente, dentro da própria igreja evangélica. Se havia muitas outras fontes de conhecimento que competiam com o conhecimento verdadeiro que vem da palavra de Deus lá atrás no século XVI, hoje são muito mais formas de conhecimento e pretensos conhecimentos que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. A igreja evangélica do século XXI luta contra heresias, o liberalismo teológico, o teísmo aberto, o neopentecostalismo e tantas outras heresias que dia após dia nós vamos identificando. Mas não apenas isso, a igreja evangélica de hoje luta com várias noções de conhecimento e de sabedoria humana que querem se misturar com a palavra de Deus. Diversas formas de sabedoria humana que querem subir ao púlpito, a fim de serem pregadas como se fosse sabedoria de Deus, quando não são. Então você tem a psicologia, você tem a autoajuda, você tem a metodologia coaching. Aí você fala, mas isso é lá fora, na igreja reformada não tem isso. Irmãos, não nos enganemos. A igreja reformada também luta para que somente as Escrituras sejam a nossa única regra de fé e prática. Por quantos anos nós lutamos para que a psicologia fosse afastada do púlpito, a fim de que apenas a palavra fosse aqui pregada fielmente. Mas agora em muitos púlpitos reformados, a palavra de Deus tem competido com a filosofia. Vocês nunca viram isso? Pregadores reformados que falam mais de filosofia do que falam da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus tem competido com a literatura. Os pregadores reformados assumem o púlpito e falam mais sobre as belezas da literatura universal do que da beleza do Evangelho. Por causa disso, sola Escritura não é um princípio, não é um slogan, não é um argumento ultrapassado. Mais do que nunca, eu e você precisamos batalhar por isso. Precisamos lutar por isso, para que na nossa vida, para que na nossa casa, para que na nossa igreja, a Bíblia seja a nossa única regra de fé e prática. Irmãos, eu estive aqui falando do século XVI, estive falando do século XXI. Deixa eu só encerrar aqui com uma história do século XX. No século XX, um pastor luterano da Alemanha, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele foi passar alguns anos nos Estados Unidos. E ao conhecer a igreja evangélica americana, Bonhoeffer ficou assustado. Ele viu ali uma coisa muito ruim. Viu ali o retrato de uma igreja muito distanciada da verdadeira fé cristã. E nesse contexto, diante desse espanto, ele escreveu que o maior objetivo da igreja evangélica do seu tempo, ou que o maior objetivo que ele identificava como seu, àquela altura da sua vida, era fazer a igreja contemporânea dialogar com a igreja da Reforma. O que é que ele estava dizendo com isso? Que a igreja herdeira da Reforma Protestante no século XX, agora tinha pouca coisa em comum com a igreja reformada do século XVI. Havia perdido suas ênfases, os seus slogans, os seus argumentos. E agora o nosso maior desafio é fazer com que a igreja contemporânea, a igreja do século XX, agora do século XXI, que ela volte a conversar, que ela volte a dialogar com a igreja da reforma do século XVI.
a fim de que, como eles, nós também possamos redescobrir o verdadeiro Evangelho. Se você sente que essa é uma missão que é sua também, não é apenas de Dietrich Bonhoeffer no século XX, não é apenas dos reformadores no século XVI, mas se você sente que essa é uma luta sua também como um cristão, então o melhor caminho a começar é por sola Escritura. Há muitas coisas a serem reformadas em nossa vida, em nossa igreja e em nossa sociedade. E o caminho é longo e árduo. Mas eu penso que todos nós poderíamos dar um primeiro passo nesta direção, somente as Escrituras. Que o Senhor nos dê graça para isso, que o Senhor nos dê força e nos dê vitória nessa luta. Amém? Eu peço que você baixe a sua cabeça, que você ore ao Senhor, respondendo a palavra pregada aqui nessa noite.